Hoje a nossa convidada é aquela convidada super especial, a nossa amiga Roberta Spander. Ela é graduada em administração, está disputando a Miss Cadeirante, ministra da Eucaristia. Como é que tu arruma tempo para tudo isso? Ainda dança, né? Conta, tudo bem? Tudo ótimo. Na verdade, o meu tempo agora, com esse período de pandemia, está um pouquinho mais ocioso, mas em meu dia normal, 24 horas é pouco. Mas como que eu faço? Como eu quero assumir tudo e sou muito exigente comigo mesmo, eu vou fazendo uma agenda, onde eu coloco de tal hora eu tenho que estar em tal lugar, de tal hora eu tenho que estar em tal lugar, e eu vou me organizando, né? Porque eu acredito que quando você assume algo, você tem que assumir por inteiro e fazer o melhor que tu pode. Mas eu sou uma pessoa que eu ainda tenho que descobrir o porquê que eu não gosto de estar sossegada. Esse período da pandemia também serviu para mim repensar isso, porque a gente precisa ter esses momentos de lazer, um momento consigo mesmo, de pensar. E aí eu tive várias reflexões, porque quando a gente também não para, às vezes tem alguma coisa que tu não quer ouvir em si mesmo, né? Mas eu gosto de estar à disposição de ajudar. Ontem mesmo, antes do teu convite mais oficial, assim, uma mãe num grupo, que ela é mãe de um deficiente autista, ela estava descontrolada pela situação, e o filho autista, ele também, nesse período, está desestruturado, e ela precisava de alguém que ouvisse ela. Eu disse pra ela, eu não sou psicóloga, mas eu disse pra ela, tu aceita conversar comigo? Então hoje ainda nós vamos fazer uma chamada de vídeo pra conversar e pra ouvir ela, porque nada mais, porque provavelmente ela é uma mãe que é ela e o filho, só em casa, né? Então ela precisa de alguém que ouça ela, só isso. Eu vi uns vídeos, fotografias tuas dançando, sai da cadeira ali e com a rapidez, agilidade, dançando. Tu fez faculdade? Eu sou muletante. Te preparou nesse sentido? Sim, eu sou muletante e uso a cadeira para algumas movimentações na dança e o atletismo. Porque eu, apesar de ter nascido com essa má formação na coluna, eu fui incentivada pelos meus pais, que eu falo que a família é muito importante nisso, de dizer, sim, tu tem uma dificuldade, tu tem uma limitação, tu precisa se adequar, mas tu não precisa deixar de fazer o que tu gosta por causa disso. Então, desde criança, eu quis dançar, desde criança. Mas eu não encontrava profissionais que aceitassem ou que quisessem se desafiar, porque eu sabia que naquela época não tinha a estrutura que tem hoje. Mas eu não desisti, eu tenho o costume de não desistir dos meus sonhos, de só às vezes postergar um pouco mais. E aí eu fui crescendo, não muito, porque a deficiência também atinge o crescimento. E no segundo grau, porque eu também, todo primeiro grau eu fiz com ordens médicas para não fazer educação física. Então fazer uma natação e fisioterapia. Uma natação muito lúdica para a pessoa que eu era, de estar sempre sendo incentivada. E no segundo grau eu conheci uma das minhas melhores amigas e que me mostrou o mundo que sim, que eu podia. Ela estava se graduando em educação física, ela era professora de natação no CETEC, que eu fiz todo o segundo grau no CETEC, e como eu comecei nessa idade, começar a me questionar por que eu não estava fazendo algumas coisas e ver que eu podia, eu convidei ela para trabalhar comigo e ela aceitou. Ela fez o trabalho de conclusão dela, de mostrar que pessoas com deficiência sim podem fazer atividade física, desde que com a capacitação, com cuidado e tendo profissionais. E aí, conforme eu fui vendo que eu podia, porque aí eu comecei com natação com ela, eu fui pro paradesporto, depois de ano em ano, como eu sou eclética em tudo e não paro, eu pedia coisas novas, fui pro atletismo, fui pro basquete sobre rodas, surf. Hoje a gente tem uma associação que atende mais de 100 pessoas através do esporte, cultura, lazer, que usamos as dependências da UX para o esporte e o meu espaço cultural para as atividades culturais e dança para essas pessoas e para outros profissionais. E como eu vi que ela estava me mostrando vários caminhos, eu comecei a questionar ela. Eu disse para ela, tu não vai me ensinar a dançar? Eu disse, não precisa ser muita coisa, pode ser um e dois para lá. Naquela época eu queria até futebol para ver como eu não via a minha deficiência como empecilho. Eu disse, pode ser só eu e tu, não precisa mais. E nesse período eu conheci os professores que orientavam o TCC dela, e eles começaram todo semestre me chamar para dar depoimentos. Foi assim que eu também comecei a virar palestrante, a mostrar minha história e tudo. E num desses depoimentos eu conheci um bailarino
da Companhia de Dança de Caxias do Sul, e ele me questionou o que eu gostaria de dançar. Só que o contemporâneo não é uma coisa que tu enxerga na TV, né? Porque essa é uma dança que ninguém vê na TV. Eu queria dançar o que eu via na TV. E aí eu disse pra ele, eu gostaria de dançar as danças mais agitadas, mas não sei se o meu corpo vai me permitir. E aí eu acho que ele se sentiu desafiado, conversou com essa Renata, conversou com os professores dela e começou a me dar de a gente testar. Ver o que meu corpo podia fazer, o que não dava, as técnicas que ele tinha. Depois tinha um outro menino que também tinha a mesma deficiência que eu, mais uma menina. E a partir daí, eu mal e mal comecei a trabalhar o corpo com a dança, eu já estava sendo convidada para me apresentar. Eu não sabia nem o que era direito dançar, eu já estava no palco. Primeiro ano eu estava nos destaques esportivos da UX, me apresentando na abertura, depois no posto da 18, que tem a proposta de contratar pessoas com deficiência para trabalhar, então na abertura desse posto nós também fizemos. E aí conforme eu fui vendo que eu podia, e também por ser uma pessoa que me cobra, eu sempre falo que eu sou bem perfeccionista, eu fui atrás de me capacitar mais, aí eu fiz a graduação em administração, depois eu fiz uma pós em neuropsicopedagogia com ênfase na educação inclusiva, que foi ali que eu também me profissionalizei melhor para as palestras, e a graduação em dança. E no meio disso tudo eu comecei a conhecer profissionais que aceitavam os meus convites, porque a Renata, depois que ela terminou a graduação, ela fez a pós, o mestrado nessa área, e ela virou professora da UX, então ela convidava os alunos dela para trabalhar comigo, e eu ser cobaia deles, sempre sobre a orientação dela, e aí eu ia conhecendo pessoas que tinham bagagem em outros estilos. Eu comecei a me aventurar em oficinas, em aula, mesmo sem saber se eu ia ser aceita. Às vezes eu avisava que eu tinha deficiência, às vezes eu não avisava, e eu comecei a fazer outros estilos, e desses estilos, esses profissionais acho que gostavam da ideia de trabalhar, e eles queriam montar espetáculos e trabalhos, se apresentar, mostrar que a diversidade sim pode. E aí, em 2014, eu montei o meu espaço, porque eles começaram a questionar do porquê que eu não dava oportunidade para outras pessoas. E aí eu abri esse espaço, me graduei, porque eu acho que para tu fazer algo, pelo menos profissionalmente, tu tem que estar capacitada para tal. E eu convidei esses profissionais para dar aula, porque não era só eu. E eu disse para eles, vocês podem dar a aula que vocês quiserem, desde que vocês não excluam os corpos diversos, que é o nome que hoje é a minha marca, eu patenteei tudo. E se vocês não souberem a melhor forma, nós vamos descobrir juntos essa melhor forma de trabalhar. Porque vocês têm a experiência e eu vou ajudar vocês a trabalhar com esses corpos, né? E aí o espaço hoje existe, em função de período, em função de falta de suporte da cultura, nem sempre a gente consegue ter regularidade das aulas, mas ele está lá para os profissionais que queiram usar e para quem quiser fazer aula, né? Tá certo. Nós teríamos 2, 3 horas para ficar falando aqui, né? Ainda mais com tu falando assim. Mas para concluir, mais 2 perguntinhas. Tu é ministra da Eucaristia aqui, a convite do Padre Renato, no bairro Cruzeiro. E também eu queria que tu me falasse a respeito da Miss Cadeirante. O Padre Renato, eu conheço ele há muitos anos, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa de bastante fé, de esperança. Eu acredito que essa foi uma outra situação que me ajudou a superar essa situação, a não ficar muito tempo na dor, né? Que a gente pode ter um momento de dor, mas a gente tem que superar esse momento. E eu conheci ele das outras comunidades. E como eu frequento, vou à missa e vou em muitas comunidades, quando ele veio para cá, ele me conheceu e ele conhece a minha família, meus tios, minha avó, que moram aqui próximo, e me convidou se eu aceitava. E ainda mais ele me conquistou pelo sentido, não só dessa parte da ministra e da religião, porque ele disse, mostrar que pessoas com diversidade podem sim, e tu está na comunidade. Eu disse, então, é óbvio que eu aceito. E foi muito interessante, porque eu fui muito bem aceita pelas pessoas, porque a gente faz algumas adaptações para mim poder dar a Eucaristia, algumas outras questões das reuniões, a gente tem que adaptar num lugar com mais acessibilidade, mas como isso foi de uma maneira tranquila aqui na comunidade, porque não é todo lugar que tu vai que eles aceitam fazer essa adaptação. Muitas vezes eles dizem que tu que é o problema, né? Então é a dificuldade
que é de tu estar inserido nessa Às vezes o problema está na pessoa que não quer resolver o problema. Que nem nós aqui. A gente resolveu uma sala tão simples, um lugar tão simples, por que dificultar o que não precisa ser dificultado? Mas as pessoas gostam. E do Miss Cadeirante, ele é a presidente do Miss Cadeirante, ela é do Rio de Janeiro, ela teve pólio e ela é uma cadeirante e ela montou esse evento em 2017 com o intuito de mostrar que mulheres com deficiência podem sim ser mulheres bonitas, mas principalmente a causa de mostrar que pessoas com deficiências podem se empoderar, já que essa palavra está muito na moda, e que podem fazer o que quiserem. Então, todo ano acontece, esse ano está muito mais virtual em função do momento que nós vivemos, e é com votação na página do Miss Cadeirante no Facebook. A pessoa que tiver mais curtidas e depois tem 60 jurados vai ganhar. Os prêmios são prêmios, não é grandes questões, mas é realmente para levar essa causa para o Brasil e para o mundo. Porque como a própria Lu Rufino diz, hoje a gente já está com mais curtidas que o Big Brother. Então, levar isso para o mundo e mostrar o poder que nós podemos ter, né? Tá certo, um grande abraço, foi um prazer e com certeza mais vezes nós iremos conversar, né, Obrigada pelo convite. Tá aí. Até a próxima. É o nosso programa aí, a nossa participação, conversando com você, meu amigo, minha amiga, mostrando Caxias do Sul ao todo, com as pessoas que fazem o dia a dia, com a pessoa que tem deficiência, cadeirantes, deficiência visual. Nós vamos mostrar muitas dessas pessoas aqui, porque eu trabalho também, eu faço parte do INAV, como voluntário, da Reviver, quer dizer que a gente está convivendo com vocês diuturnamente. O INAV tem um grupo muito bom de dança lá, com a Lu, que é lindíssima aquele trabalho dela também. Tá certo, minha amiga, obrigada, tá? Um prazer. Tá aí, tchau. Tchau, tchau.